Faz 4 dias que algum burocrata, do alto de sua cadeira de mandar fazer, ordenou que um pedaço da história mundial da aviação fosse apagada. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo mais ou menos, né, pessoal? Eu acredito que se você se interessa por aviação, ficou sabendo do crime cometido contra o Vitor Bravo Fox, que ficava na área industrial do Galeão. No meio de tantas viagens que eu ando fazendo, só hoje eu tive tempo e ainda num quarto de hotel de gravar minha indignação sobre esse assunto. É 1h30 no horário do Brasil e eu tô aqui. Eu já tinha falado um pouco sobre isso junto com o João Baroni, que é o baterista dos Paralamas do Sucesso, e tantos outros amantes da história da aviação, do quão lamentável tinha sido esse ato covarde contra o DC-3. O meu sentimento de indignação aumentou mais ainda quando eu fiquei sabendo de mais detalhes sobre esse caso. No último dia 31 de janeiro, o dia da vergonha, ocorreu apenas a execução da ordem que alguém deu. Mas a sentença de morte do Vitor Bravo Fox tinha sido decretada em um ofício de 29 de novembro de 2019. Esse ofício é uma resposta ao interesse da massa falida da Varig em doar o avião para o MUSAL. MUSAL, para quem não sabe, é o Museu Aeroespacial que fica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Na resposta que consta desse ofício, o MUSAL informa que, baseado em laudos de pessoas do próprio MUSAL, não há interesse no avião e que este apresenta corrosão em toda a sua fuselagem, em toda a sua estrutura. E completa assim, dizendo que caso o avião seja descartado para reciclagem, que aí há o interesse em algumas peças para a reserva técnica do museu. Reciclagem, pessoal. Meu Deus, como é que se recicla a história de um país? Se o MUSAL, que deveria ser o primeiro interessado, respondeu dessa maneira, estava então decretado o fim do Vitor Bravo Fox. O que me espanta é que a decisão do MUSAL aparentemente foi tomada sem consulta ou sem consultar a outras pessoas que trabalham no próprio MUSAL. Ora, se o guardião da história da aviação não se deu ao trabalho de pesquisar a história do Vitor Bravo Fox, o que podemos esperar de um administrador de massa falida de uma empresa aérea? Ou o que esperar da nossa própria história? Por que não houve a comunicação com outros setores da sociedade? Recentemente, um P-47, o B-4, foi completamente restaurado e teve o seu motor acionado. Tudo com a ajuda da contribuição de civis. Eu fiz propaganda, o Crescente foi um grande batalhador para recuperar esse avião. E não tem nada de errado em fazer isso. No entanto, o projeto quase foi por água abaixo porque um jornal publicou uma matéria dizendo que tinham feito uma vaquinha para ajudar a Força Aérea a recuperar o avião. Aparentemente, a alta cúpula da Força Aérea não gostou disso e quase cancelou o projeto. Vocês acreditam? E qual é o problema de outros ajudarem? A gente sabe que o MUSAL tira leite de pedra para conseguir manter aquele acervo. Por que então não aceitar a parceria civil de empresários, de outras pessoas que são interessadas em manter a história da aviação? Será que é preciso mudar algum estatuto das Forças Armadas para que isso aconteça? Alguma coisa do governo tem que mudar para que isso aconteça? Então que se mude. Coloca lá propaganda de empresa, de pessoas físicas, de quem quer que seja que queira ajudar a manter a história do país, a história da aviação do país. Afinal de contas, a gente não é um país capitalista?
então que o Estado pare de atrapalhar a história do país. Eu tenho inveja de ir a tantos museus pelo mundo afora, principalmente aqui nos Estados Unidos. Em quase todos tem uma caixinha ou uma maneira de qualquer pessoa poder contribuir para se manter aquilo funcionando. E sim, também existem voluntários, a maioria são ex-combatentes que sentem o maior prazer em manter a história viva. Eles são da reserva, eles são aposentados, eles estão lá participando da história, mantendo vivo. E é através da história que a gente constrói o futuro do país. Mas aí no Brasil é como se fosse pecado fazer isso. No Brasil, o pensamento é: tem gente morrendo de fome na rua, por que eu vou me preocupar com um avião velho? É porque esse avião velho é que vai ensinar a história para a juventude poder sair da rua e não morrer mais de fome, entenderam? Será que é difícil entender isso? Esse é mais ou menos o mesmo argumento de quem diz: nossa, tanta gente morrendo de fome na África e a NASA gastando milhões mandando gente para o espaço. E você tem ideia de quantas vidas foram salvas na humanidade por causa das pesquisas da exploração do espaço? Quantos remédios, quantos medicamentos surgiram depois que o homem passou a explorar o espaço? Esse é um argumento muito pequeno, de quem pensa pequeno e quer ver o nosso país sempre pequeno. Nós não somos um povo generoso. A gente é um povo mesquinho e a mesquinharia vem de cima. Quem já usou o Terminal 3 de Guarulhos e precisou usar aquele elevador sabe muito bem do que eu estou falando. Um elevador mesquinho que cabe só uma pessoa e às vezes não cabe nem o carrinho dela se tiver muita mala. Ao invés de ter 1 ou 2 elevadores gigantes que pudessem caber 15 pessoas, são 5 ou 6 elevadores que não servem para nada, mas sabe-se lá quanto custou cada um. É essa mesquinharia de ver apenas o seu lado é que decretou a destruição do Vitor Bravo Fox. É vergonhoso, é asqueroso, é mesquinho até o último fio de cabelo da nossa cabeça. E sabe o que é pior? É irreversível. Tudo foi feito em menos de 24 horas. E não interessa o quanto de corrosão tinha um avião. Qualquer avião pode ser recuperado. A diferença é só o custo. E esse custo o Musal não quis arcar e não ofereceu outras soluções, não abriu para a sociedade e não informou ninguém. Tinha funcionários do próprio Musal que só ficaram sabendo quando viram as fotos vazando na internet e em mídias sociais. E o pior, teve outros que, além de não entenderem a tragédia que tinha acontecido, ainda piorou mais ainda o caso com um comentário em rede social que escancarou a postura errônea, tanto para a patente do indivíduo, e uma vez que o estrago já estava feito, é que a tragédia começou a ser mensurada, e a população começou a reagir indignada, e o caso vai subir até Brasília. E como acontece em sistemas extremamente hierárquicos, algumas cabeças vão rolar e vai dar a impressão de que o erro foi corrigido. Mas não é essa a solução, pessoal. Essa não é a solução do problema. É preciso avançar a cultura de algumas áreas da Força Aérea Brasileira, que eu tanto elogio a Força Aérea Brasileira. É preciso abrir o jogo para a sociedade e dizer claramente: nós não temos dinheiro para o museu, pessoal. Precisamos de parceiros para isso. O nosso orçamento mal dá para manter os nossos aviões voando e protegendo o país. A gente só não pode fechar os olhos e achar que foi feito o que era possível fazer, porque não foi. Como disse o comandante Crescente, deixem os aviadores cuidarem da história dos aviões aqui no Brasil, e não os burocratas. Esses não sabem de nada. Burocratas também foram responsáveis pela perda da história da humanidade com incêndio no Museu Nacional aí no Rio de Janeiro também. Sim, há um culpado para aquela tragédia também. Vamos aproveitar e aprender com esses erros, como a aviação faz. A gente tem que evoluir como a aviação evolui. E a cúpula da Força Aérea Brasileira de hoje
pode fazer isso. E isso é para ontem, pessoal. Tá bom? Era essa a mensagem que eu queria passar. Uma mensagem de indignação pelo que aconteceu. Um grande abraço e até o próximo voo.